bastante generalizante, ele aborda uma questão muito grandiosa, e a dos adultos é mais específico. Ele fala sobre a questão de renúncia. Então, os jovens falam sobre a questão do cristianismo, né, da mensagem do cristianismo, da verdade do cristianismo, da nossa fé. E a dos adultos vai para um campo mais específico sobre renúncia. Então, a gente vai começar a abordagem com os jovens e vai dar continuidade com os adultos, com a lição dos adultos, tá? São 9h23, a gente vai a 10h30 a aula, é isso? Vai até 10h30? Tá certo. Então aqui... Licença, irmão. Licença. Obrigado. Vou colocar aqui. Então, dos jovens, né, que é a realidade do Deus da Bíblia, ela começa com interação, orientação pedagógica, que é o professor, passa por introdução. E eu estive analisando os tópicos aqui que são colocados, eu me surpreendi assim, com a profundidade da abordagem deles. Eles, de fato, trouxeram uma lição com uma abordagem bastante profunda, uma abordagem que fala acerca da estrutura da nossa fé. Então, claro que a gente vai tentar desenvolver o máximo possível, mas um atempoado, né, para a gente desenvolver tudo que gostaríamos. Mas, olhando para a importância daquilo que está sendo tratado aqui, você começando na introdução, que diz assim, ó: a existência de um único Deus em 3 pessoas é um dos pilares do cristianismo. A partir dessa premissa, tudo o que veremos na sequência depende do entendimento de que Deus existe, que criou todas as coisas e se revelou a nós pela sua vontade. É o Senhor que dá origem à vida, organiza o mundo e tudo que nele há. Ele também é responsável pela criação do homem e da mulher. Se revela de forma específica e nos apresenta a sua palavra, e nos apresenta em sua palavra o plano da salvação. Estudaremos nessa lição acerca desse Deus e de sua revelação. Então, tem algumas verdades muito fundamentais que estão sendo trabalhadas aqui. E essas verdades, se entendidas da forma correta, elas definem de uma forma muito profunda a maneira como você enxerga o mundo. Isso chama-se cosmovisão, tá? Então, cosmovisão, óculos, por exemplo, irmã usa óculos. A cosmovisão é óculos. Então, você pode enxergar a vida, tá? A irmã também usa ali, e eu também preciso usar. Então, se uma letra dessa aqui, vai ficar borrada para mim. Daí a gente vai fazendo força aqui e vai lendo. Cosmovisão é como um óculos. Então, você tem um óculos chamado cristianismo. E você enxerga o mundo através desse óculos. Você vê o mundo a partir dessa perspectiva do cristianismo. O mundo foi criado por Deus. Deus existe. Ou seja, existe um ser criador de todas as coisas que é superior. Esse Deus que é criador de todas as coisas, que é superior, ele é o referencial máximo da ética. Por quê? Porque ele tem nas suas mãos o juízo. Ele vai julgar o ímpio, o criminoso, o pecador, e vai absorver aquele que se arrependeu do seu pecado, e vai salvá-lo e vai trazê-lo para a sua presença. Então, diante dessa verdade absoluta, tá certo? Diante desse Deus que é o referencial máximo da ética, você vai pautar a sua vida. Se não existe Deus, aí você está numa perspectiva materialista. Por exemplo, você diz assim: só o que existe é a matéria. Então a sua cosmovisão é materialista. Se é materialista, as pessoas não têm um valor intrínseco em si. Elas são apenas matéria com fôlego de vida, com respiração. Todas as coisas são apenas objeto por meio do qual você satisfaz o seu prazer. Você chega até os seus objetivos, você faz aquilo que você quiser. Então, com essa cosmovisão materialista, você tem um tipo de pessoa, você tem um tipo de sociedade. Com essa cosmovisão cristã, você tem outro tipo de sociedade, você tem outro tipo de ser humano, outro tipo de pessoa. Esse contraste se mostrou muito presente, por exemplo, quando você vê algumas sociedades que se desenvolveram. O mundo ocidental, por exemplo, né? Você tem aqui parte ocidental da Europa, Estados Unidos, Américas, de modo geral. O mundo ocidental, com todos os seus problemas, com todos os seus defeitos, ok? Mas mesmo assim você encontra ainda firmeza, por exemplo, na questão do direito. Você encontra liberdade de expressão, você encontra direito à vida,
você encontra direito ao processo legal, ninguém pode ser julgado, ninguém pode ser condenado sem uma lei previamente estabelecida e sem um julgamento. Você encontra alguns princípios que são fundamentais para a vida, direito à propriedade privada, algumas coisas que são fundamentadas em cima de uma ética, e essa ética está fundamentada em cima de um conceito de Deus, de que existe um Deus que julga o pecador, um Deus que abençoa aquele que se arrepende. Então, essa cosmovisão cristã que regeu esse mundo ocidental construiu essa sociedade. Por outro lado, você tem uma outra sociedade regida por outras regras, regidas por outra cosmovisão. Você tem, por exemplo, o mundo comunista. Então, parece que eu não estou falando da lição, né? Mas estou. Eu estou dentro dessa questão do ponto principal, do ponto axial, que é a cosmovisão, que é a ideia de Deus. Você pensa que falar sobre Deus é só sobre falar sobre religião? Interfere em tudo, mexe em tudo. Você tem, por exemplo, a partir de Karl Marx, tá certo? Que bebeu um pouco de Hegel também, e de outros autores, que negavam veementemente a possibilidade da existência de Deus, que entraram por um viés totalmente materialista. Pode ser, irmão? Quer ficar aqui? Amém. Que entrou por um viés totalmente materialista. Ele escreveu um livro chamado Tratado do Materialismo Histórico. Escreveu outro livro chamado O Capital. E ele, junto com Engels, que era o patrocinador dele, porque ele era um vagabundo, ele não trabalhava, não fazia nada, ele ficava só escrevendo as teorias dele e sendo peso para os outros. Hegel, que tinha dinheiro, que bancava ele. Ele escreveu um livro da origem da família, propriedade privada e do Estado. E escreveu um outro livro chamado Manifesto Comunista. Tá? Então eles escreveram algumas obras aí. Esse da origem da família, propriedade privada e do Estado, era a grande estratégia deles para a implementação da Revolução Comunista. Tá? Como implantar a Revolução Comunista? Tá certo? Como desbancar o status quo. O que é o status quo? É a maneira como as pessoas vivem. As pessoas estão vivendo dessa forma. Como fazer elas mudarem de comportamento? Como fazer elas mudarem de ideia? Como trazer uma revolução e mexer com tudo? Aí eles disseram, olha, a origem da firmeza dessa sociedade ocidental está na família, propriedade privada e Estado. Tá? Família. Qual é a firmeza da família? A fundamentação da família. Está em cima da religião. Tá? Claro que nós aqui, nós não somos regidos por religião, nós somos regidos por fé. Só que, falando de uma forma sociológica, mais científica, chamam de religião. Ok, então, religião. Então, a família está regida pela religião. Por quê? Porque a religião diz para você o que é certo e o que é errado. Diz para você que homem se relaciona com mulher, um relacionamento monogâmico e heterossexual, não se relaciona com um monte de mulher, mas sim com uma mulher, se casa com ela, constitui uma família. A mulher, dentro do conceito bíblico, está dentro do lar, cuidando do lar, está num nível de submissão ao homem, não para ser capacho dele, mas sim para ambos abraçarem uma mesma missão. Então, os dois têm a missão de cuidar do lar e cuidar da família. E isso está fundamentado em cima da Sagrada Escritura. Então, você tem aí a firmeza da família. A família, um homem, uma mulher, um relacionamento heterossexual, monogâmico, onde os filhos vão ser gerados e vão ser criados e vão dar continuidade a essa forma de comportamento. Então, ele diz, pronto, ele tem que destruir isso. Ele tem que acabar com isso. Tá? A origem da família é propriedade privada. Pronto, as pessoas têm sua casa, seu carro, uma empresa, talvez, né? Então conseguem lá investir um dinheiro e constituir uma empresa, e a partir disso elas têm um pouco do poder. Porque quando você tem sua casa, seu carro, seu meio de locomoção, sua empresa, tá? Você não é obrigado a se submeter totalmente ao que o Estado quer. Por exemplo, se aqui o Estado começa com algum tipo de manipulação que eu entendo ser nociva, eu pego minha família, ponho dentro do meu carro, pego meu dinheiro, transfiro para outro lugar e vou para outro lugar. Eu me movimento. Não, aqui não está bom para mim, vou para outro lugar.
Então isso faz com que o cidadão tenha parte do poder. O que ele pretende para poder manter as pessoas subjugadas e transformar a sociedade? Tira a propriedade privada, destrói o conceito de família, aí você entra com uma ideologia e uma propagação forte dessa ideologia, no sentido de que a família é opressora, então as pessoas têm que ser livres para fazer o que quiserem. Por exemplo, em vez de você ter uma família, você tem o que chamamos de poliamor. Vai ser outro, tá bom? O que é esse tal de sadisgama, esse poliamor? Perdão pela palavra. É cachorrada. Assim, ou vários homens com uma mulher, várias mulheres com um homem, várias pessoas numa casa se relacionando que nem animais, e por aí vai. Então ele fala, olha, isso é liberdade. Isso é a pessoa fazer, viver a sua liberdade, fazer o que ela quiser. E alimenta essas ideias. Por quê? Porque com isso você desestabiliza as bases da sociedade. Você faz com que as pessoas não tenham um vínculo. Por quê? Quando você tem um vínculo forte com alguém, você protege aquela pessoa. Em quaisquer circunstâncias. Você está junto com ela contra o mundo até. Tá certo? Se o Estado se levanta para tentar perseguir, você protege aquela pessoa da melhor forma possível, leva ela para outro lugar, e assim você tem um vínculo forte. E é exatamente esse vínculo que ele pretende destruir. Para quê? Porque todo vínculo seja com o Estado. O Estado é Deus, como dizia Hegel. E quando o Estado toma o lugar da família, a propriedade privada não existe mais, e ele agora assume todo o controle, vai dizer outro bem? Você agora tem o poder todo centralizado num pequeno partido, num pequeno grupo, um grupo de pessoas que vão alimentar essa ideologia e que vão reger com mão de ferro. E isso é o Estado comunista. Todo Estado comunista vira uma ditadura, por causa dessa estrutura de funcionamento. Você centraliza todo o poder num grupo só. Que visão é essa de mundo? Que cosmovisão é essa? Uma cosmovisão materialista, uma cosmovisão ateia. E a gente tem, inclusive, algumas diferenciações. Você tem uma visão mais materialista que simplesmente diz, eu tiro Deus da equação, tudo é matéria, e tudo que existe, existe por espontaneidade. Vieram do nada, vieram aleatoriamente, tá certo? Então você tirou Deus da equação. E um outro, que é o caso do comunismo, do marxismo, já é um ateísmo militante. Não é que eles se contentem em dizer que não existe Deus, é que eles combatem a ideia de Deus. Ele diz que a religião é opressora. Ele diz que a família é opressora. E ele vai para cima para combater isso, tipo um PCO, né? O Partido da Classe Operária, esses partidos mais aguerridos, que lutam contra a religião, que se expressam de forma violenta contra a fé. Então você tem essas fortes visões. Quando você tem aqui na Santinha, por exemplo, por que o autor se preocupou em comunicar isso para os jovens? Porque está te conscientizando que nós estamos dentro de uma cosmovisão cristã que se posiciona de uma forma veemente acerca de Deus, acerca da Escritura, acerca da fé. Você está numa guerra, não sei se você percebeu ainda. O seu comportamento é uma forma de agressão contra aqueles que não creem em Deus. Aquele que não crê em Deus, ele tem raiva de você de graça. Não precisa você ofendê-lo. Muita gente se assusta quando você chega num ambiente e alguém não gosta de você. De cara, você nem abriu a boca ainda. Aí alguém já não gosta de você. Por quê? Por causa da cosmovisão que você adotou. Seu comportamento, a sua forma de se vestir, a sua forma de falar. Quando a pessoa descobre um pouco do seu histórico, você tem família, você tem filhos, você cuida dos seus filhos, você vai para a igreja, você glorifica a Deus, você prospera, você cresce, você está se desenvolvendo, está galgando posições. Isso é suficiente para pessoas te odiarem. Por quê? Porque elas odeiam aqueles que você ama. Como Cristo disse, minha paz vos deixo, minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. O Espírito que Ele nos dá, o mundo não pode receber, que é o Espírito Santo de Deus. Então, termos o Espírito Santo de Deus é uma denúncia contra aqueles que andam no pecado. É uma denúncia contra aqueles que abraçaram uma cosmovisão ateia.
contra aqueles que abraçaram uma cosmovisão materialista, contra aqueles que se posicionam contra tudo isso, que dizem, aqueles que querem Deus são idiotas. A Bíblia é uma invenção de homens, a Bíblia foi escrita por homens. Aí eu pergunto, você queria que fosse escrita por quê? Por cavalos? Por cachorros? Por animais? Óbvio que Deus ia utilizar-se de homens para escrever a Sagrada Escritura, destinando isso para a salvação de outros homens. Deus entrou no nosso mundo e comunicou-se na nossa linguagem. Então, necessariamente, iria utilizar-se de homens para escrever a Sagrada Escritura. Tudo isso está dentro de uma normalidade. Agora, para eles, isso é extremamente ofensivo. Extremamente ofensivo. Por quê? Porque você crê no Deus que você crê, porque você é a pessoa que você é, porque se comporta da maneira que se comporta. Tudo isso é uma agressão contra aquele que quer viver um outro estilo de vida. E ele quer viver esse estilo de vida sem nenhum tipo de acusação. E aí, quando ele vê que o estilo de vida que ele leva conduz ele à destruição, isso é extremamente ofensivo. Porque a pessoa tem uma vida de promiscuidade, DST, né, doenças sexuais transmissíveis, destruição do corpo de diversas formas e nenhum vínculo afetivo. Por quê? Porque ela sai com todo mundo, às vezes com todo mundo. Ela tem uma vida libertina, tem uma vida, né, liberal. Então ela não tem um vínculo estreito com ninguém, não constrói uma história com ninguém. Aí quando vem uma pessoa que está construindo uma história com outra pessoa, que tem uma vida firme, uma família edificada, ela queria ter isso. Só que ela abriu mão disso para ter o quê? Comportamento. Chega de sexta-feira, ninguém me segura. Vou ficar todo mundo. É assim que você quer viver? Então, como você vai construir uma família? Então, esse tipo de situação acaba denunciando essa forma de vida dela. E tudo isso está fundamentado em quê? No Deus que nós cremos, na fé que nós abraçamos, na Sagrada Escritura que nós lemos, cremos e andamos em conformidade a ela. Então, tudo isso traz o quê? Exatamente a fundamentação para a forma como que nós vivemos. E a forma como nós vivemos é uma militância, no sentido de que nós estamos militando a favor da Sagrada Escritura. Nossas armas não são materiais, mas são espirituais e poderosas em Deus. Nossas armas são espirituais. Já parou para pensar nisso? Quando Paulo em Efésios 6 fala acerca da armadura, o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, a coragem da justiça, tá certo? Calçados os pés do Evangelho da Paz. Não é brincadeira. Não é por acaso, Pai do Senhor, tá vendo? Não é aleatório. É uma guerra. É uma batalha. E se você não estiver pronto para ela, você tomba. Porque o assédio vai ser constante. O confronto vai ser constante. Você tem que entrar num lugar, você tem que pôr o pé em oração. Pronto para o que vier, pronto para a batalha que vier. Porque só para você afirmar a sua forma como você quer viver, você vai ter que pagar um preço. Eu creio em Deus. Sim. Ah, mas não existe Deus. Sim, existe. Aonde Ele está? Ele é Espírito. Do jeito que você sente o vento, mas você não vê, assim também é Deus. Ele é Espírito. Tá certo? Ah, mas prova que Deus existe. Eu sou a prova. Existem provas cosmológicas da existência de Deus, provas antropológicas, provas teleológicas, provas antropológicas. O ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Dentre todos os seres vivos, só nós temos racionalidade. Tá certo? Nossa racionalidade, nossa inteligência é uma dádiva dada por Deus para nós. Então nós somos imagem e semelhança de Deus. Quando a gente olha para a complexidade do ser humano, você vê o talento, você vê a expressão do Criador. Como é que um olho humano, com toda a complexidade que ele requer, poderia ter vindo de uma aleatoriedade? De uma explosão aleatória do nada, sem nenhuma orientação, que veio a constituir as células que captam a imagem, transmite para o cérebro, aquilo faz um processamento e devolve como informação. Um olho humano. O doutor Enéas, certa vez perguntaram para ele se ele crê em Deus, e ele falou, é impossível não crer em Deus, com todas as informações que você tem, por exemplo, dentro de um cromossomo. Pelo menos dentro de um cromossomo humano, dentro de um cromossomo, as informações que vão constituir cor do seu cabelo, cor da sua pele, seu tamanho, seus ossos, todo o funcionamento do seu corpo, tá certo? Existem dentro do cromossomo humano, pelo menos aquilo que, se você fizer essa transição, tá? Do cromossomo para livros,
você teria pelo menos 300 mil enciclopédias básicas. Você já viu a enciclopédia básica? Aquela enciclopédia gigantesca que tinha antes de Google. Você anda na biblioteca lá e sabe? Pois é, 300 mil enciclopédias daquela para deter as informações que você tem dentro do cromossomo. Que vão constituir todos os dados necessários para a formação do seu corpo. Tudo escrito ali. Tamanho do cabelo, corpo, tal, horizonte, por aí vai. Como você não vai crer em Deus, olhando para o tamanho dessa obra? Provas antropológicas, ou seja, provas humanas da existência de Deus. O homem é a prova, você é a prova da existência de Deus. Provas teleológicas. O que é telos? Telos é sentido. As coisas têm sentido, têm significado. Quando você olha, por exemplo, uma coisa aleatória, por exemplo, uma montanha, que foi moldada pela chuva, pelo vento e tal. Alguém olha e fala assim, pico das agulhas negras. Por quê? Porque são pontudos, parecem agulhas. Mas você vê que aquilo foi feito pelo vento, pela chuva, pela erosão e tal. Você olha. Agora você olha um outro monte, aquele monte de Rushmore, nos Estados Unidos, que tem as imagens, os rostos dos presidentes norte-americanos. Você olha para aquilo e fala, foi o vento. Não. Aquilo foi esculpido. A esfinge no Egito, as pirâmides. Aquilo foi esculpido, não foi um trabalho humano, inteligente, tá certo? Que foi lá e esculpiu aquilo. Da mesma forma você olha para a complexidade da vida, você olha para a complexidade do universo, por exemplo, nossa galáxia, pode ser o pastor, tudo bem? Amém, gente. Nossa galáxia, você tem o Sol, tá? Os planetas em torno dela, dentre eles a Terra, tá? Movimento de rotação em torno do seu eixo, movimento de translação em torno do Sol, tá? Se a Terra estivesse um pouco para dentro da sua translação, da sua rota em torno do Sol, tudo aqui seria queimado. Se a Terra estivesse um pouco para lá do seu translação, tudo tá? A atmosfera é uma calotinha em torno, tá certo? Da costa. A atmosfera na qual vivemos, aonde você encontra a vida. A Terra não é um acidente. A Terra é algo pensado. Alguém que disse, tem que ficar aqui para que tenha condições necessárias para a existência da vida. Para que eu venha e forme do pó da Terra o homem. Então você tem telos, teleologia, tá certo? Provas teleológicas, ou seja, sentido. Existe um sentido, existe um objetivo nisso aqui. Eu estou fazendo isso aqui por esse motivo, por esse objetivo. Por isso a Terra está aqui, por isso o ser humano tem essa constituição corporal, por isso a Terra tem essa atmosfera, por isso tem esse oxigênio, por isso tem esse H2O, por isso tem tudo isso onde está. Porque uma inteligência foi lá e colocou. Tá certo? Então você tem provas antropológicas, teleológicas e cosmológicas, que é o que eu abordei já em relação ao universo. Até agora só acharam vida aqui, mesmo que teoricamente, supostamente, não, tem que ter vida em outro lugar, tem tantos. Até agora só acharam vida aqui, tá? Não acharam vida em outro lugar. Se não acharem vida em nenhum outro lugar, você pode olhar para a grandeza do universo e olhar apenas um exemplo do tamanho da grandeza do teu Deus. É para isso. Você, da terra onde você está, que é um grão de areia, diante de Antares, que é 300 mil vezes o tamanho do nosso Sol, tá? Diante de outras estrelas e tudo mais, você olha para o universo, o astronauta, né? Sai da Terra e vai até o espaço sideral, né? Vai até a Lua e tal. Ele olha para o universo e pode constatar o tamanho da grandeza de Deus, do Deus que criou todas essas coisas. Então, quando a gente olha para isso, quando a gente tem esse tipo de cosmovisão, nós encaramos a vida de outra forma, nós encaramos as pessoas de outra forma. As pessoas têm valor intrínseco, porque elas são criação de Deus. Mas quando a gente não tem essa visão de mundo, quando a gente não tem essa cosmovisão, uma visão materialista, uma visão ateísta da vida, nós olhamos para as pessoas como objetos.
Porque é isso que elas são numa concepção materialista. Elas são apenas massa. Elas são apenas objetos. São objetos que podem ser utilizados por nós para o nosso fim, para o nosso propósito. Aí entra o filósofo. Os fins justificam os meios, né? Maquiavel. Ele não disse exatamente isso, mas é uma conclusão tirada do livro dele, que os fins justificam os meios. E o fim é esse, chegar até o poder. Então, para isso, eu vou causar uma revolução aqui, vou trazer uma desestabilização da sociedade, vou causar guerra civis, vou causar mortandade, porque com essa desestabilização eu chego com uma proposta, e essa proposta vai me levar ao poder. Pronto. Então, quando você olha para o mundo a partir dessa concepção de vida, você não tem nenhuma dificuldade em partir para uma iniciativa dessas, ok? Só para dar sequência agora, uma vez que eu dei essa introdução, Deus em sua existência, Deus existe. Uma apresentação que ele trouxe é que a Escritura, ela parte da premissa da existência de Deus. O que é a premissa? É a ideia fundamental. Antes do discurso, você já tem uma ideia. Então, a premissa é isso. Aí, a partir daquela premissa básica, você começa o discurso. Assim é a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura não diz assim, para ti outro vem? Aliás, né, isso ela diz, para ti outro vem, tá bom? Amém? Fica à vontade aqui, ó, você chega. A Sagrada Escritura não diz assim, ó, olha, porque por causa disso, você pode concluir que Deus existe. Não, ela parte da premissa básica da existência de Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim. Então você tem, a partir dessa premissa, a tranquilidade da afirmação da Sagrada Escritura de que Deus existe. Se não existisse, não existiriam nada das outras coisas que foram criadas. Por quê? Porque tudo que foi criado por alguém. Isso aqui existe porque uma gráfica imprimiu. Isso aqui existe porque a Samsung fez. Isso aqui existe porque pegaram petróleo e transformaram em copo. E a água também, alguém pegou lá na fonte e trouxe para cá. Isso aqui existe por causa de um marceneiro. Isso aqui existe por causa de um pedreiro. O ser humano, que é mais complexo de tudo isso, existe aleatoriamente. Processo randômico, que eles chamam. Veio uma explosão, da explosão veio uma matéria incandescente, da matéria incandescente resfriou, no resfriamento surgiu um ser, naquela sopa que estava boiando. Desse ser ele criou pernas, saiu de lá, do que saiu virou diversos outros seres diferentes. A borboleta, o leão e a lesma, todos vieram daquele único ser aleatoriamente, seria uma orientação. Até esse ventilador precisa de alguém que desenvolva, que é uma bobagem, um negócio girando uma pá. Agora, o ser humano, com a sua capacidade de intelecto, com a sua capacidade de visão, com a sua capacidade de fala, com a sua capacidade de raciocínio, veio aleatoriamente. Então, quando a gente olha para esse tipo de proposta, você vê que só uma pessoa que está obstinada em tirar Deus da equação aceita uma coisa dessa, aceita um troço desse. Então, quando a gente olha para isso, fica muito fácil. Nós entendemos que a premissa básica da Escritura é essa: Deus existe. E a partir dessa premissa básica, ela começa todo o seu discurso. Deus existe e criou todas as coisas. Essa parte de Deus, a criação de todas as coisas. Esse é o ponto 1. O 2 é uma revelação geral. Essa é uma revelação geral, ele vai, ponto 2, revelação geral, ponto 3, revelação específica. São as formas como Deus dialoga conosco. Paulo diz que ninguém é indesculpável. Em Romanos ele diz isso. Por que ninguém é indesculpável? O texto que a gente leu de Salmos. Um dia faz declaração a outro dia. Tá certo? Quando a gente olha para essa leitura de Salmos, a gente vê que existe uma revelação geral acerca de Deus. Talvez uma pessoa que chegue à conclusão, tá certo? Que devido à sua sensibilidade, ela absorva essa mensagem. Talvez ela não chegue a uma revelação específica acerca de Deus, mas ela tem um conceito geral, tá certo? Que fala para ela, que grita para ela. Existe um Criador, existe um Deus. Veja um movimento solar constante, perfeito na sua rota, tá certo?
as mudanças de estação conforme o eixo da Terra vai, né, se vai alterando. Então inverno para um, verão para o outro, aí vai mudando, outono, tá certo? E aí vai mudando, né, as estações do ano. O movimento dos astros, tá certo? A natureza, os seres vivos, né, todo esse processo, todo esse ciclo, grita para o ser humano que existe um Criador, que existe um ser superior a tudo isso que colocou tudo isso em ordem. Porque tudo aquilo que não é dirigido por uma inteligência retorna ao caos. Você tem inclusive as chamadas leis da entropia, que diz que todas as coisas tendem ao caos, elas não tendem à ordem. As coisas deixadas por si mesmas, elas não vão se organizar, elas vão se tornar caóticas e vão se deteriorar. Então entra um processo de decaimento e de deterioração e de perda de energia. Então tudo que está abandonado a si mesmo vai se deteriorando. Tudo aquilo que é conduzido por uma inteligência pode ser organizado, pode ser colocado em ordem. Só você ver, você fechar uma casa e viajar. Deixou a casa limpa, fechou ela e viajou. Quando você volta, a primeira coisa, tem que abrir tudo. Porque vai estar aquele cheiro estranho, né? As coisas ali abafadas e tal, poeira, algum inseto entra, fazer uma sujeira, não? Vai estar um caos, só por estar parada, só por estar ali sem alguém limpando, conservando. Assim tudo tende a entropia, tudo tende a caos, tudo tende a perda de energia, tudo tende a deterioração. Se há alguma coisa que está em ordem funcionando, é porque há uma inteligência ali. Alguém colocou em ordem, alguém criou, alguém projetou, alguém desenvolveu. Então, tudo que tem ordem, tudo que tem funcionamento, tem uma inteligência. Tá certo? Que por trás da veio e colocou em ordem. Então, essa é a revelação geral. A revelação geral é: Deus existe. A existência me diz que Deus existe. A criação me fala sobre o Criador. A mesa me fala sobre o carpinteiro. A Bíblia me fala sobre a editora. E por aí vai. Então, as coisas no geral afirmam para mim, testificam para mim: Deus existe. Tá? Essa é a revelação geral. A revelação específica é a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura é o meio pelo qual Deus veio até nós. A única religião que presta, o religare, né? A gente tem uma visão tanto depreciativa de religião por causa de tudo aquilo que a gente ouve, né, sobre religião. Mas religião, como o Tiago disse, religião é cuidar dos órfãos, das viúvas, né, a verdadeira religião que ele diz. E a palavra religare é religação, de onde vem religião. Só que a única religação que presta é a que Deus estabelece conosco, nunca a que a gente estabelece com Deus. O problema de tantas religiões é que elas são tentativas humanas de se religar com Deus. E o homem não consegue fazer isso. O homem não consegue estabelecer essa ponte. Quem refaz a ligação entre o homem e Deus é Deus. Lá no Éden a gente viu isso. Quando Adão e Eva pecaram, eles tentaram uma religação. Como? Eles pegaram folhas e fizeram aventais. E aí quando Deus se apresentou, eles não se encontraram confortáveis para se apresentar diante de Deus. Tanto que eles se esconderam, mesmo fazendo os aventais, se esconderam. Deus pergunta a Adão: onde estás? Não porque ele não soubesse onde Adão estava, mas porque estava dando a oportunidade de Adão se apresentar. Estou aqui. Não havia mais a ligação espiritual. A morte já tinha entrado. A primeira morte é espiritual, a segunda morte é física. Certo? Então você tem a morte espiritual, já havia acontecido. Não há mais comunhão. Havia perdido a comunhão, tá? Onde estás? Deus pergunta para ele. Aí Adão se apresenta. E aí fala sobre a vergonha, mas ele disse que estava nu. E aí todo aquele contexto, né? Todo aquele enredo. Então o Senhor traz conscientização e juízo, mas o Senhor também traz promessas lá no Éden. O chamado proto-evangelho. O que é proto-evangelho? Evangelho antes do evangelho. E evangelho é boas novas. E boas novas é salvação em Cristo. Antes do evangelho pregado por Cristo, o próprio Pai pregou um evangelho. Quando ele disse: da semente da mulher virá um que esmagará a cabeça da serpente. Aquela é a maior promessa feita em toda a história.
A partir daquela promessa, viveram todos os personagens do Antigo Testamento, esperando a vinda da semente da mulher, esperando a vinda daquele que esmagaria a cabeça da serpente, vivendo sempre esperando pela vinda do Messias. Todos viveram e morrer esperando a vinda do Messias, certo? Até que o Messias veio na plenitude dos tempos, como Paulo diz. Então Deus fez a primeira promessa. Quando Deus fez a primeira promessa, Deus também fez um outro ato. E aí, algumas coisas desse ato são implícitas. Por exemplo, então, Deus fez animais de peles, fez roupas de peles para eles. Para que Deus fizesse roupas de peles para eles, algum animal foi sacrificado. Então, Deus fez o primeiro sacrifício para o homem. Deus fez o primeiro sacrifício para o homem. Deus matou um animal, retirou a sua pele, e aquela sua pele agora foi roupas para Adão e Eva. E agora Adão e Eva podem se apresentar de forma confortável, apesar de seu pecado, eles podem estar na presença de Deus. Então, quem estabelece a relação entre Deus e o homem é Deus, não é o homem. É Deus que vai em busca do homem, é Deus que cria os meios, é Deus que dá a oportunidade, é Deus que desenvolve, que faz que esse mundo funcione. A única religião que presta é a que vem de Deus para nós, não a que vai do homem para Deus. A que vai do homem para Deus você pode chamar de catolicismo, de hinduísmo, de budismo, de zoroastrismo, de umbanda, de macumba, de espiritismo. São todas invenções humanas. São todas elucubrações humanas. Allan Kardec disse, existe reencarnação. Na Bíblia você vê falando sobre isso, aí vai distorce o texto da Bíblia. Né? O budismo diz, não existe Deus, o que existe é a evolução do próprio ser humano. O ser humano vai se desapegando de todas as coisas até ele não precisar mais de nada, aí ele entra num estado chamado nirvana, onde ali ele não precisa de mais nada, ele fica só em estado de meditação. Pronto, ali é o budismo. O budismo é uma religião sem Deus, o próprio nome é o próprio Deus. Então são todas invenções humanas. Sempre pensa que um homem se identificar com Deus, e todas são inúteis. Como você viu lá no essa, a única revelação estabelecida que Deus não é feita pelo nosso em Cristo. E esta revelação, acerca dessa revelação, está na Sagrada Escritura. Desde a narrativa de Gênesis, do Éden, passando por evangelhos, a vinda do Filho do Homem, a vinda de Cristo a nós, chegando até Apocalipse, a conclusão da história. Tá certo? Então, esta aqui é a revelação específica, onde Deus mesmo conduziu todo o processo e mostrou para nós qual é a maneira, qual é a forma de ele estabelecer essa revelação. Tá certo? Então, essa é a revelação específica. Passando ao capítulo 2, deixa eu ver aqui, vou tomar cuidado com o tempo, daqui a pouco tem que pular para veja só. Ideias acerca da pessoa de Deus. Aí ele fala do ateísmo, tá? Ele fala do ateísmo, fala do panteísmo, fala do deísmo e do teísmo. E aqui a gente vai encerrar, né? Veja só. Então essas ideias acerca de Deus. O ateísmo, ele começa com uma ideia materialista, tá? Então, o ateísmo sempre existiu, de uma certa forma, algumas distorções em relação à ideia de Deus. Por exemplo, vamos buscar um exemplo lá no primórdio da história. Você tem a questão da narrativa do Éden, depois do Éden você tem Caim e Abel, por aí vai, os patriarcas, até chegando o dilúvio, onde você tinha uma geração de pessoas que se afastou totalmente de Deus, a descendência de Caim, que entra num estado de corrupção moral absurdo, que veio trazer o dilúvio, o juízo de Deus sobre a humanidade, e existia uma família que andava ainda conforme a revelação que recebeu da parte de Deus, quando começou-se a buscar, invocar o nome do Senhor. Então você tem aí Noé e sua família. E aí Deus fez essa revelação, construiu a arca, por meio da arca condenou o mundo. Né? E ali Deus livrou eles através da arca. Então, depois da questão de Noé, veio o quê? Veio a narrativa bíblica com relação à Torre de Babel. Na Torre de Babel você vê algo muito curioso, que é a figura de Nimrod. Nimrod, um poderoso caçador em oposição a Deus.
assim que a Sagrada Escritura descreve ele. Nimrod, ele incentiva aquele grupo de pessoas a se juntarem a ele num propósito. A Bíblia Sagrada diz que é construir uma torre que chegue ao céu. Obviamente, a ideia não é chegar e furar as nuvens. A ideia é o que chama-se na antiguidade de zigurate. O que é zigurate? Aquelas torres escalonadas, parece uma pirâmide, mas ela é escada. E essas torres, qual era o propósito delas? No topo dela, você tinha um altar. E nesse altar, o sacerdote realizava ali certos ritos sacrificiais, por meio dos quais ele entendia que podia dominar a ação dos deuses, podia se sobrepor a eles, meio que controlar a situação, por meio dos seus rituais, por meio dos seus sacrifícios. Então a ideia do Nimrod é não furar as nuvens, mas chegar no céu. De que sentido? Espiritualmente, controlar a situação, se colocar no topo, se colocar no controle. Ele diz, façamos um nome para nós. O que ele está querendo dizer com isso? Façamos um nome para nós é você não depender do nome de Deus. Você colocar Deus de lado, você dizer, não, a gente não vai mais se submeter ao juízo de Deus. Não se igualar. Deus disse, colocarei meu arco nas nuvens. Aquela simbologia que eu criei na promessa de Deus. Deus não destruirá mais pelo dilúvio. Mas essas pessoas se opõem. Elas dizem, não, a gente não pode ficar sujeito a isso. A gente não pode ficar exposto a isso. E se Deus mentir? E se Deus estiver enganando? E se Deus trouxer juízo de novo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai construir uma torre, tá certo? Vamos colocar Deus de lado, fazer um nome para nós e vamos estabelecer o nosso próprio domínio. De modo que mesmo que Deus traga juízo de dilúvio, alguém vai sobreviver no topo no topo da Torre de Babel. Então a gente vai se livrar do juízo de Deus. A gente não vai ser atingido mais por Deus. E eles tinham a mesma língua e tinham o mesmo tempo. Estavam destinados nessa ideia. E Nimrod controlava, Nimrod era eloquente e dominava suas mentes com esta proposta. Então a coisa foi tão séria que disse que Deus desceu para ver a sua obra. E Deus disse, eles estão no mesmo propósito, ninguém vai tocar. Ou seja, eles vão entrar nessa ideia, nessa obstinação de tal forma que eles vão de fato ser todos envolvidos nessa mesma ideia. A ideologia vai tomar conta de todos eles. E aí Deus foi lá e confundiu as línguas. Quando Deus confundiu as línguas, Deus atrasou esse projeto satânico em milênios. Porque isso vai ser restabelecido na grande tribulação, através do anticristo. O anticristo está desfazendo todo este caos causado pela bagunça que Deus causou nas línguas, né? Ter alterado as línguas deles. O anticristo está desfazendo tudo isso sobre a tecnologia. Então hoje você faz um discurso em português, ele pode ser traduzido simultaneamente em qualquer língua do mundo. E a pessoa pode assistir pelo celular. Então ele vai poder se comunicar com todas as pessoas em frações de segundo. Ele meio que está desfazendo essa situação. Mas Deus atrasou isso em milênios, quando Deus confundiu as línguas. Então Deus confundiu as línguas e trouxe o caos naquela situação. Quando a gente fala de ateísmo, a gente tem tanto uma visão materialista do mundo, quanto uma visão de um antropocentrismo, vamos colocar assim. Por quê? Porque as pessoas, elas podem se submeter a Deus, na sua palavra, ou podem se submeter a uma filosofia. Já parou para pensar que todo ateu, na verdade, adora alguém? Ele não adora a Deus. Mas o ateu, ele reverencia alguém. Então ele é um comunista, ele reverencia Karl Marx. Ou ele foi para o lado da psicologia, ele se tornou ateu na psicologia, ele reverencia Sigmund Freud, né, que é da psicanálise. Ou ele reverencia alguém, um filósofo importante, um político importante. Então ele tem essa pessoa como sua referência. E por causa das ideias dessa pessoa, ele não crê em Deus. Então logo essa pessoa é seu Deus. É a pessoa que matou Deus. É como Nietzsche dizia na nossa filosofia, que ele tinha matado a Deus. E Nietzsche tinha ido tão longe nessas suas ideias que ele
depois de passado muitos anos que ele propagava isso, ele teve uma doença, eu matei Deus. Se ele não tivesse sido acolhido pela sua irmã, ele teria morrido nas ruas. Nietzsche é tão reverenciado nas academias, né, nos anos aí dos grandes pensadores, que disse que matou Deus com a sua filosofia. Então, quando você tem uma pessoa que lê um cara desse e diz assim, eu não creio mais em Deus. Nietzsche é seu Deus. Karl Marx é seu Deus. Simon Freud é seu Deus. Todas as pessoas que morreram foram enterradas. Pode isso. Quem? O Nimrod. Provavelmente, como a humanidade já tinha tido um desenvolvimento maior, algum parente mais distante, prima, segundo grau, terceiro, quarto, por quê? Já tinha tido um desenvolvimento da humanidade. Já. Então o Nimrod já é pós-dilúvio. A situação de terem casado com irmãos é mais do contexto de Caim e Abel. Que vem Caim e Abel. Mas quem é a esposa de Caim? Aí você tem que ir lá para Gênesis 7 e ler a genealogia de Adão. Que você vai ver lá. Adão e Eva tiveram filhos e filhas. A narrativa bíblica vai ser específica sobre Caim e Abel. Mas Gênesis 7 diz que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Então eles tiveram muitos filhos e filhas. Uma família grande. Só que a Bíblia focou em cima de Caim e Abel. Mas tinha um monte de gente lá que ia ter nascido. Então, num primeiro momento, se casar entre irmãos. E aí, agora essa questão de ter casado com a mãe, eu acho que eu tenho uma lenda que fala acerca disso, de Thanos e Semíramis, que fala que ele casou-se com a própria mãe. Mas aí já entra na mitologia. Eu não tenho muita certeza. Pode ser, pode, mas não dá para a gente bater martelo, tá? Mas então voltando para isso aqui, a gente vai ver o seguinte, a questão materialista e a questão ateísta. Na verdade, todo ateu reverencia alguém. Geralmente uma pessoa que era religiosa, tem contato com essas ideias, abandona a religião, abandona a ideia de Deus por causa dessas ideias. Então aquela pessoa é seu Deus. Você apenas substituiu, você não adora mais a um Deus que ressuscitou o terceiro dia, que está vivo sentado no trono. Você adora um camarada de carne e osso que foi enterrado e já foi comer pelos bichos. Então, esse cara é o seu Deus. Né? As suas orações faça a ele. Veja se ele responde. Quando ele vem a adorar esse alguém, ele naturalmente está substituindo. Sabe por quê? Essas pessoas, como o senhor falou, elas não te cobram nada. Viva do jeito que você quiser. Inclusive, é até uma frase de um místico importante. Faça o que quiseres, isso é tudo da lei. Aleister Crowley, que era um bruxo, adorador de Satanás, e que era uma das inspirações dos Beatles. Tem uma frase aí que o pessoal sempre fala, e até tem um texto. Até o maluco beleza do Brasil reproduziu essa frase. Se te satisfaz, é o que importa. Mas por que eles não cobram nada? Que já remete à nossa próxima lição. Por que eles não te cobram nada? Porque eles não te dão nada. Sim. Pegou? Eles não te cobram nada porque eles não vão te dar nada. Eles não têm nada. Então quer dizer, se alguém está dizendo para você, o caminho para o céu é esse aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por quê? Porque ele garante que se você entrar por esse caminho, você chega na glória, nas mansões celestiais. Mas alguém diz assim, eu estou indo para o inferno, eu não tenho nada para mim, eu estou indo para a condenação. Então por que eu vou cobrar alguma coisa de você? Pelo contrário, ele seduz você para vir pelo mesmo caminho dele, para que você vá para a mesma destruição. Então eu faço, eu vou ser bastante franco com vocês aqui agora, vou ser bastante sincero, até inclusive tanto ousado, mas vamos chegar numa conclusão aqui. Se você não vai ser salvo, se você não vai para o céu, você não vai para o céu de glória, viver eternamente com Cristo, tá certo? Se sentar em trono e viver na glória. Você está se preparando para ir para o inferno, queimar eternamente um lago de fogo e enxofre, onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. O que você pretende fazer aqui na terra? Você tem prazer em quê? Você tem prazer em droga? Use muita droga. Você tem prazer em prostituição? Se prostitua mais, como diz a Sagrada Escritura. Se é sujo, suje-se mais. É esse o seu prazer? Faça muito. Faça muito. Por quê? Porque quando acabar, meu irmão, quando acabar, aí é fogo.
Aí onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. É tormento pela eternidade. Exatamente. Se você está se preparando para o inferno, por quê? Por causa desses prazeres, passa muito isso aí. Não perca tempo não. Por quê? Porque quando acabar, pensa a imagem que Cristo construiu. Quando Cristo chamou os discípulos, vamos dar um passeio? Vamos. Onde? Guerrinom. Onde é isso? Lixão. O Guerrinom é o lixão da cidade, onde as pessoas atiravam cadáveres, atiravam restos de bicho, lixo, tudo. Era um vale, que só atirava lá. E tacava fogo. E o fogo não se apagava, porque ficava voltando. Então Jesus vai para um passeio com eles. Olha ali, ó. Fogo nos cadáveres, nos bichos e tal. Lixo, tá? Bicho. É isso aqui. Isso aqui é o inferno. Isso aqui é a visão do inferno. Tá? Então, quem está se preparando para o inferno, suje-se mais. Role mais na sujeira. Por quê? Porque é o que você tem. É só isso aí. Quando acabar isso aí, quando você der o último respiro, aí é a eternidade de condenação. Então, o ateu simplesmente substituiu adorar um Deus Todo-Poderoso, verdadeiro, ressurreto, que está no trono, para adorar um comedor de arroz de feijão, que acha que é inferno. O panteísmo, falando de modo bastante geral, o panteísmo é uma ideia impessoal acerca de Deus. Deus não é uma pessoa, Deus é tudo. E tudo é Deus. Então Deus é as coisas, tá? O panteísmo hindu, ele tem a ideia de que Deus, ele se manifesta através de todas as coisas, através de toda a criação. E ele às vezes se manifesta através de uma pessoa também. Aí é chamada, é um avatar de Deus. Por exemplo, Krishna, que durante muito tempo foi propagado aqui o Hare Krishna, que é um movimento meio messianista dentro do hinduísmo. É um avatar que representa esse Deus impessoal, que se manifesta através das coisas. Por isso que o hindu, ele deifica muitos animais. Então adora rato, adora barata, adora vaca. Por quê? Porque ele entende que ali pode ser uma das manifestações desse Deus. Então ele dilui a ideia de Deus nas coisas. Então Deus não é uma pessoa que criou as coisas. Deus é as próprias coisas. Então essa ideia panteísta, ela é trazida para o mundo ocidental e ela vai alimentar o ateísmo ocidental. Por quê? Tanto o Baruch Spinoza, tá, quanto o Hegel, eles vão adotar esse panteísmo e vão dizer, na verdade, Deus é as coisas e as coisas são a força da história. Então, o que interessa é a matéria, porque a matéria é Deus. E através dessa ideia panteísta hindu, trazida para o Ocidente, transformada na adoração da matéria, vai surgir um ateísmo materialista. Um ateísmo que diz, não precisa entender que Deus seja alguém, que tem uma vontade. Deus é as coisas. Então a gente entende que as coisas são mais importantes, são mais relevantes. Não interessa estudar sobre Deus através da Bíblia, interessa estudar sobre as coisas. Então entender como é que funciona o mundo, como é que funciona o universo, como é que funciona a matéria, porque a matéria é Deus. E aí eles trazem essa ideia e transformam isso em materialismo. Certo? Deísmo, ele é uma ideia acerca de Deus, mas uma ideia, vamos dizer assim, indireta. Por quê? O deísta geralmente eram filósofos, tá? E eles não desacreditam de que exista Deus. Eles dizem, existe Deus sim, Deus criou todas as coisas. Só que Deus colocou as coisas em funcionamento e está no seu trono, na glória, no céu, e não se importa conosco. A gente tem que viver como se Deus não existisse, mesmo sabendo que existe. Porque a única coisa que Deus fez foi criar todas as coisas, mas não se importa com ela, não interage com ela, não responde oração, não interage conosco, não se sente na presença. Então os filósofos são muito satisfeitos com essa ideia, por quê? Porque eles não negam que exista um Deus, porque a conclusão mais inteligente para tudo é que exista Deus. Porque toda essa criação sem Criador é completamente lógica. Mas, por outro lado, eles não se veem obrigados a se submeter à moral, a se submeter às regras que controlam o comportamento, que controlam a forma de viver, a maneira de viver. E eles dizem, não, Deus não se importa com isso. Deus criou todas as coisas e está no seu lugar, é pela sua glória. Viva a sua vida do jeito que você quiser.
Então o deísta é isso. O deísta não nega que Deus exista, mas não diz que Deus não interage conosco. Deus não se importa conosco. Deus não está presente conosco. Deus transcendente, mas não imanente. Ele está só transcendente, ele está só longe. Ele existe, Deus está em algum lugar, mas não se importa conosco, a gente vive aqui como se não existisse. Então, é fazer isso. O teísmo, esse sim, é uma afirmação que está de acordo com o que nós cremos, porque Deus, ele é uma pessoa, tá? Ser uma pessoa não significa ter um corpo físico, tá? Não ter um corpo físico é ser matéria. Deus é uma pessoa. Ser uma pessoa é ter uma inteligência. Então Deus tem vontade, Deus tem poder, Deus toma decisões, Deus fala, Deus ouve, Deus interage conosco. Deus é alguém. Deus é uma pessoa. Só que ele é uma pessoa sem as limitações de um ser humano. Porque o ser humano é uma criação de Deus. Imagem e semelhança. Tá? Mas não é exato. Por quê? Porque o homem é finito. Deus é infinito. O homem é limitado, Deus não tem limites. O homem é matéria, Deus é puro espírito, tá certo? O homem não conhece acerca do futuro. Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então você tem aí, exatamente. Aí Deus, a afirmação teísta é: Deus é uma pessoa. Deus é alguém. Ele está no trono e terá de Deus. Sim, sim. O islamismo, veja só, qual é a grande sacada do islamismo? O Maomé, que era ele fazia caravanas de camelos, atravessava mercadorias, né, pelo deserto. Ele teve contato com muitas religiões, inclusive ele teve muito contato com mosteiros cristãos que tinham no Oriente Médio. Os nestorianos evangelizaram toda aquela religião, então tinham muitos mosteiros. Ele tinha contato com os caras, parava, estacionava ali, tomava uma água e tal. Então, ele tinha contato com esses caras. Ele tinha contato com muitos judeus, porque tinha muitos judeus em Medina, em Meca. Então, ele era um cara esperto, um cara muito sabido. Ele via revelação do Antigo Testamento através dos judeus, né? Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Jeová, o Yahvé, Jeová, ele inventado depois, Yahvé. Então ele conhecia acerca de Yahvé e ele conhecia acerca da revelação cristã também, dizendo que Yahvé, o mesmo Yahvé do Antigo Testamento, é o Pai do Senhor Jesus Cristo, que enviou seu Filho como Salvador. Então ele observou tudo isso. E o que ele viu? Na terra dele, o que tinha antes de Maomé, lá em Meca? Ali era extremamente politeísta. Cada vila, porque a Arábia Saudita é um deserto enorme. Então tem assim, oásis, vilas e tal. Cada vila daquela tinha um Deus. O próprio Deus. E cada uma daquelas vilas, daquele Deus, tinha uma representação em Meca. Tá? Então tinham vários deuses. Dentre esses deuses tinha Alá, que era o Deus de uma dessas vilas, o Deus de uma desses povos. O que Maomé fez? Ele falou: olha, vamos lá, como é que a coisa vai acontecer? O anjo Gabriel me revelou. Pronto, já pegou um elemento do cristianismo. O anjo Gabriel. Tá? O anjo Gabriel me revelou dentro de uma caverna. Ele narrou para mim o Alcorão. Tá? Ele narrou. O Alcorão foi narrado pelo anjo Gabriel. Maomé ouviu a narração e narrou para alguém escrever, porque ele era analfabeto. Então alguém foi lá e escreveu para ele. A pessoa que escreveu o Alcorão, ditado para Maomé, em seguida que ele escreveu, ele entregou e caiu fora. Porque ele viu que aquilo ia ser fria. E vazou e caiu fora. O Alcorão sofreu várias redações ao longo da história. Não, isso está errado. Muda. Não, isso está errado. Muda. Não, tira isso aqui. Pronto. Aí chegou a forma final do Alcorão. Pronto. Quando chegou a forma final, o que é que você tem? Alá é o único Deus. Por quê? Desbanca todos os outros deuses daquela vila. Vai ser só o meu agora. Então, todos os outros deuses, tchau. Só o meu. Alá é o único Deus. Maomé é o seu profeta. Né? Por quê? Por que mais de um profeta? Só eu. Então Alá é o único Deus, Maomé é o seu profeta, ok? Jesus no islamismo é alguém respeitado, é um grande profeta, é o filho de Maria. Ele disse que não foi crucificado, que Jesus na verdade foi levado aos céus. Então ele tem a sua própria versão de Jesus. E todas as outras religiões agora são proibidas.
Então ele tenta primeiro entrar em Meca, para você ter ideia, é rejeitado, aí é chamada Égira, quando ele migra para Medina. Dali ele se reorganiza e vai para cima com tudo. Agora é a guerra, é chamada Jihad. E esse movimento de Jihad continua até hoje. O islamismo é o seguinte, ó, pronto, o senhor agora vai ser muçulmano. Concorda? Sim, então ok. O senhor vai ser muçulmano também, concorda? Quem não concordar, espada. Se concordar, ok, vai ser integrado, tal, vai ter toda a vontade. Não concordou, espada. Segundo o Alcorão, os povos do livro teriam que ser respeitados. Quem são os povos do livro? Judeus e cristãos. Teriam que ser tolerados, mas sem poder fazer evangelismo. Eles poderiam, por exemplo, ó, quer ser muçulmano? Não, mas você é o quê? Judeu. Tá, então você fica aí com a sua família, não evangeliza ninguém. Ah, você é o quê? Cristão? Mesma coisa. Então, no seu plano, não fala com ninguém. Pronto. Agora, é budista, é hinduísta, é umbandista, ou virou muçulmano, não. Essa é a lógica da jihad, que é o movimento de guerra santa. Tá? Então o islamismo é isso, é meio que uma junção. Ele aproveita do cristianismo, do judaísmo e constitui o islamismo. Ele diz que ele é a terceira revelação que veio corrigir as outras. Tem muçulmanos, tem cristãos, e cristãos tem ortodoxos, católicos, protestantes. Lá é uma confusão lá. E o pior é que assim, os muçulmanos têm um lugar sagrado lá que eles não permitem nem os outros entrarem. É chamada Mesquita de Al-Aqsa, tá? Que deu um pau danado aí, porque a polícia judaica teve que intervir lá. Então assim, é um saco de gato, é uma briga terrível. Presta uma revista dos adultos para a gente fazer a conclusão, fazer a conclusão aqui da aula. Aqui, o pastor emprestou. Ó o pastor, obrigado. Ele emprestou, né? Então, quando a gente entra agora na lição dos adultos, que tempo curto, né? A gente ficou bastante aí na dos jovens, só para fazer a conclusão. A gente fala sobre a verdade do cristianismo, tá certo? A verdade da existência de Deus, a verdade das Sagradas Escrituras, tá certo? E a verdade da fé, que é a lição 2 dos jovens. Então, Deus, a existência de Deus, a Sagrada Escritura, a revelação específica acerca de Deus. E a nossa fé, a nossa cosmovisão. Quando a gente tem essas verdades muito bem afirmadas, a gente tem a nossa cosmovisão correta. A nossa cosmovisão correta faz com que a gente tome a posição correta diante das situações da vida, como um cristão autêntico, como um cristão verdadeiro, fazendo as escolhas certas, fazendo escolhas que testifiquem da nossa fé. E quando a gente faz tudo isso, veja, se posicionando como cristão, nós teremos dificuldades, nós teremos problemas, nós teremos embates. Se você é um cristão meia-boca, a sua vida vai ser um pouco mais fácil. Só que o problema é que você está correndo grande risco. Porque Jesus Cristo disse: aquele que me confessar diante dos homens, e qual é o tamanho do prejuízo de uma pessoa que confessa Jesus diante dos homens? Por exemplo, o Império Romano, um tempo atrás, ele estabeleceu, na época de Décio, estabeleceu um filtro na sociedade. Eles queriam eliminar os cristãos. Então os cristãos não participam dos festivais em honra ao imperador. Os cristãos não se alinham para a guerra. Os cristãos, eles tinham como pessoas inúteis, pessoas que eram peso para o império. Sendo que os cristãos procuravam viver em paz e trabalhar. Então, mas eles tinham eles como pessoas revoltadas, pessoas que não se submetiam, insubordinadas ao Estado. Então ele estabeleceu, olha, em cada cidade você coloca lá um altar, a imagem do imperador. Você chama a população local. Quem prestar um culto à imagem do imperador vai receber um papel. Esse papel é o libelo de Décio. Então esse libelo diz aqui, ó, esse camarada adorou o imperador, então ele é um cidadão, está liberado. Quem não adorar, forca, morte, espada, decapita ali mesmo, vai ser decapitado, tá?
Então essa foi a situação. Diante de uma situação dessa, aquela palavra de Cristo fica mais difícil, não? Porque assim, você declarar Cristo junto da sua família, alguém vai tirar um sarro, você agora dá dinheiro para o pastor, você é otário, você não pode fazer mais nada, né? Você não pode viver a vida, você é dominado pelos outros, né? Você fica aí lendo essa Bíblia, foi escrita por homens. Então, esses constrangimentos, né? Então, isso aí é uma promoção, mas não é nada diante de uma situação dessa, tá? E que quando você confessa que adora a Cristo, a sua cabeça será decapitada, será arrancada do seu corpo. E se for seu filho que declarar que ele adora Jesus Cristo, você vê ele sendo decapitado? E se for sua esposa? Tá? Se for sua filha? Então você tem uma situação dessas, né? Que a gente narra sobre Roma, mas isso está acontecendo hoje. O Vaticano, por exemplo, ISIS, levava aqueles cristãos para a beira da praia, gravava e decapitava cada um deles e mostrava para o mundo o que eles fazem com os cristãos, né? Coreia do Norte, se você se declara cristão, você é mandado para um campo de concentração e de reeducação, onde vão tentar enfiar comunismo na sua cabeça e você vai trabalhar forçado de manhã até de noite, só alimentação para você não morrer mesmo, você continuar trabalhando, e você fica lá, talvez você volte para sua família, talvez não. Tá? Então você tem essa situação acontecendo no mundo, em diversos países islâmicos, onde você não pode declarar a sua fé, você não pode ter uma igreja dessa com uma placa na porta. Você tem que adorar a Deus escondido. Então os cultos acontecem numa pequena sala, num consultório médico, às vezes a pessoa vai para lá, não como missionário, vai como dentista. Aí ele vai aos poucos evangelizando e tal, fala, não aceita Jesus, não aceita Jesus. Aí ele faz o culto aonde? Aqui, ó, não, tá fechado hoje. Por quê? Vai acontecer um culto ali. Ele não pode declarar abertamente a sua fé, a preço de ser morto. A própria população local matá-lo. Acontece o mesmo na Índia. O hinduísmo também é agressivo para o cristianismo. E assim acontece. Então, diante de uma situação dessa, essa palavra de Cristo tem outro peso. Aquele que me confessar diante de Deus. Qual é o preço que você paga para confessar Jesus? Tem certas empresas de alto nível, com salários altíssimos, com situação financeira e situação social muito boa, que se você confessar que você adora Cristo, seu currículo, tchau. Por quê? Porque essa pessoa é adepta desse discurso de ódio, que não concorda com essas práticas que são hoje incentivadas, né? Esse movimento progressista que tem cada vez mais tomado conta da mídia, das empresas, da situação geral política, e por aí vai. Então, a nossa posição hoje, ela é encarada por certos meios da sociedade como uma posição adepta do discurso de ódio, que afirma a Sagrada Escritura como verdade, e que prega contra certas práticas, e que entende que isso é errado, que seja pecaminoso, tá certo? Então, com isso, essa afirmação de Cristo toma um outro peso. Aquele que me confessar diante dos homens. Quando você confessa Jesus, você faz muita coisa diante dos homens, mas você ganha. Eu confessarei diante do Pai e dos santos anjos. Quando Jesus confessa, é meu servo, é minha serva, me adora em espírito e em verdade, é um crente verdadeiro, é um cristão autêntico. Aí Jesus Cristo cria os meios para que a gente tenha aquilo que nós precisamos, porque ele diz, não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, pelo que haveis de vestir. As aves não plantam nem colhem, todavia Deus alimenta. As plantas não tecem nem fiam, todavia Deus as veste, e as veste melhor que Salomão na sua glória. Então talvez você não tenha aquilo que você quer, mas você vai ter aquilo que você precisa, porque Deus vai providenciar, desde que você seja cristão pela fé. E que confesse a Cristo, mesmo diante do prejuízo que a gente vem a ter. Aí entra, conectando com essa lição, aquilo que o pastor havia falado, sobre aquilo que a pessoa pode te prometer, ou aquilo que a pessoa pode te exigir. Então, quando você vê essa exigência que vem da parte de Deus para nós, em contrapartida vem a promessa. Deus, ele estabelece para nós a exigência. Por quê? Porque ele tem para conosco promessas.
e promessas verdadeiras. Então, essas ideologias e filosofias que hoje têm se propagado e que asseveram uma forma de vida liberal, que asseveram uma forma de vida sem nenhum regulamento, sem nenhuma regra, por que elas são tão agradáveis e tão fáceis? Por que o caminho é tão largo? Por que a porta é tão larga? Como diz aqui a lição 2. Porque ela nos conduz à perdição, como disse Cristo. Se é para ir para o inferno, não precisa negar um. Entendeu? Se é para ir para o inferno, não precisa deixar nada. Se é para ir para o inferno, não precisa evitar nada. Por quê? Porque você vai pegar a avenida larga. Porque você vai pegar a porta larga. E a porta larga conduz à condenação. Se você está indo para a condenação, por que eu vou exigir alguma coisa de você? Pegou a ideia? Se você está indo para o inferno, se você está caminhando para a condenação eterna, eu não preciso exigir nada de você, meu querido. Viva como você quiser viver. Faça o que você quiser fazer. E eu, pelo contrário, aconselho você, faça mais. Faça mais. Se divirta mais. Se prostitua mais. Se suje mais. É, exatamente. Por quê? Porque quando acabar, é só isso aí que você tinha. É só isso. Quando você der o último fôlego, o último respiro, quem vai te encontrar do outro lado vai te levar para a condenação eterna. Vai te levar para o inferno. Vai te levar para um lugar onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Essa é o que da questão. Agora, quando alguém te diz assim, olha, estreito é o caminho e apertada é a porta que conduz à vida eterna. Que é o caso aqui do Senhor e Salvador Jesus Cristo, na lição 2, tá? Essa questão, por exemplo, terminando já, porta estreita, caminho estreito, porta estreita. A lógica do ensino do Senhor Jesus Cristo, dentro desse conceito, a lógica do ensino do Senhor Jesus Cristo, dentro desse conceito, é o conceito antigo de cidade-morada. O conceito antigo de cidade-morada. Você tinha as grandes cidades, né? E nessas cidades, nem todas eram muradas. Muitas cidades dessas, cidades agrícolas, eram tudo abertas, tá? Então tinha lá plantio, criação de gado, em campos abertos. E dentro desse campo aberto, esse local geralmente estava ligado a uma cidade. E essa cidade era uma cidade murada. E por que a cidade era murada? A cidade era murada porque dentro daquele perímetro, você tinha as coisas mais valiosas e mais importantes para aquela sociedade. Então, dentro da cidade murada ficava o templo, dentro da cidade murada ficava o palácio, dentro da cidade murada ficava o lugar onde era produzido dinheiro, o lugar onde era guardado o dinheiro. Dentro da cidade murada ficavam as habitações das pessoas mais poderosas, mais ricas, elas ficavam dentro da cidade murada. A cidade era murada, dentro do muro tinha os guardas e dentro em certos locais estratégicos desse muro tinha a porta. Então, diante desse conceito, você tem o seguinte: o que é mais importante está guardado. O que é mais importante está protegido. Né? Está protegido, está guardado os morais. Então, Jesus pega esse conceito da cidade morada e daquilo que era valioso, que estava dentro dela, e usa metaforicamente. É como Jesus diz assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é que Jesus é uma avenida, uma rua, é uma alameda. É porque Jesus diz, ó, através de mim, você chega até o Pai. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus diz assim, eu sou a porta. Por quê? Não é porque ele tinha maçaneta, porque através dele você entrava nas mansões celestiais. Então você tem esse conceito metafórico que Jesus aplica. Ele pega, olha, estreito é o caminho e apertado é a porta, no sentido de que se você quiser alguma coisa boa, se você quiser algo que é eterno, se você quiser algo que é maravilhoso, você vai ter que fazer um esforço para isso. Você vai ter que se livrar de certas cargas, vai ter que se livrar de certos empecilhos, se livrar daquilo que não é agradável. Por quê? Para dentro da cidade você levar qualquer coisa. Por exemplo, lixo. Alguém está lá, uma carroça carregada de lixo, coisa podre, coisa que não presta. Quando ele tentasse entrar na cidade, os guardas iam barrá-lo. Falaram, o que você quer aqui com isso? Aí você não disse, não, aqui não. Da cidade só sai, tá certo? Só sai, coisa imunda só sai daqui. Não entra, aqui só entra coisa boa. Você está trazendo ouro, está trazendo alimento, aí você entra. Agora lixo,
imundícia, coisa que não presta, você não entra não. Então ele seria barrado na porta pelos guardas da entrada da cidade. Assim também esse conceito. Nas mansões celestiais não entra aquilo que não agrada a Deus. Não entra aquilo que não estiver de acordo com aquele que é o rei dessa cidade. Então Jesus pega esse conceito e coloca ele como uma metáfora. Olha, o céu é um lugar maravilhoso. O céu é um lugar extraordinário. O céu é um lugar de luz, é um lugar de glória. Então, para que você entre no céu, você tem que se submeter a certas regras. Você tem que se submeter às regras daquele que manda, aquele que governa. Para você ir para o inferno, você vai de qualquer jeito. Para ir para o céu, você tem que se submeter às regras daquele que é o rei dos céus. Aquele que governa os céus. Aquele que diz para você, vai entrar ou não vai entrar. Pronto. Então Jesus disse, olha, necessário será que você se adeque às regras. Necessário será que você se submeta. Se você quiser. Porque Cristo disse, olha, aquele que quiser vir após mim, tome a cada dia a sua cruz e siga. O que eu acho mais importante dessa frase não é nem tanta cruz, mas é aquele que Jesus, ele coloca isso de uma forma muito clara, que você não será forçado, você não será obrigado, você não será coagido, mas se você quiser, você toma cada dia a sua cruz e vem após mim, né? Vem pelo caminho que eu estou aprendendo, vem pelo caminho que eu estou seguindo. Então, para encerrar, né, que você já me deu aqui 10 minutos a mais, veja, porta estreita, caminho apertado, que é exatamente esse conceito, né, de cidade morada e de local específico para entrar. Você tem uma porta, e a porta é Cristo. E para que você passe por essa porta, você tem que se adequar às regras dele. Por quê? Para ir para o inferno vai de qualquer jeito, para ir para o céu vai de acordo com as regras estabelecidas por Deus, que é aquele que reina sobre os céus. Porque entrar pela porta estreita é difícil, uma porta aberta, porém difícil. A oportunidade da porta larga e as razões das exigências. Aí entra a nossa adequação. A nossa adequação. Adequação a quem? Adequação a Deus. Por quê? Porque estamos querendo ir para a presença de Deus. Se você quer, por exemplo, quer ir na casa do irmão Jean. Aí eu vou lá na casa do irmão Jean. Vou lá arrastando uma vaca. Falei, irmão Jean, estou indo para essa vaca. Vou entrar na sua sala para esse animal. Posso? Não, vai quebrar as coisas, vai sujar o chão, vai fazer uma bagunça, vai defecar no tapete, vai fazer. Não, isso aqui você não entra não. Por quê? A casa é dele. Então ele diz, não, aqui você não entra. Se você quiser entrar sozinho, você entra. Com essa vaga, você entra. Assim também, tem gente que quer entrar, você arrastando pecado. A vaca você mata e entra no filé, entra cortado. Eu coloquei esse exemplo pelo absurdo da situação. Então quer entrar na casa de irmão Jean arrastando uma vaca viva, que vai causar um tumulto terrível lá dentro. Mas ele disse, não, aqui você não entra assim não, só o filé, só se você matar e cortar, né? Tudo bem, aí entra, faz um churrasco e tal. Assim também o céu. Você quer entrar no céu arrastando pecado? Você quer entrar no céu arrastando promiscuidade? Você quer entrar no céu arrastando imundícia? O céu é um lugar de glória. O céu é um lugar de santidade. O céu é onde está a majestade divina. O céu é onde está o trono de glória. É onde está um ambiente celestial puro, maravilhoso. Então o Senhor diz, quer entrar no céu? Quero. Então você vai ter que ser purificado dos seus pecados. Você não consegue purificar-se a si mesmo. Então eu mando meu filho. Ele morre na cruz do Calvário no seu lugar. O sangue dele derramado nos purifica de todo pecado. E aí você recebe vestes novas, como diz na parábola. 3 minutos, irmão, para encerramento, 3 minutos. O rei disse assim, ó, vai por todos os valados, vai por todos os becos, pega todo mundo. Todo mundo, sem restrição, pega todo mundo. Aleijado, manco, cego, piolento, todo mundo, traz. Todos vieram como estavam, mas não permaneceram da mesma maneira. Tira todas essas roupas imundas, tira todos esses farrapos, tira toda essa imundícia, toda essa sujeira e vestes novas para todo mundo. Eu vou dar vestes novas para todo mundo, vestes brancas para todo mundo. Aí o rei deu um passeio assim, ó, no meio da festa. Aí viu que tinha um. Ô meu amigo, como é que você entrou aqui?
você está com essa roupa velha aí, você está com essa roupa suja, quem te deixou ficar aqui? E a pessoa emudeceu, por quê? Não tem argumento contra isso. Não tem argumento contra a graça. A graça de Cristo proporcionou salvação eterna, purificação e mudança de vida. Não existe argumento contra a graça. Ele não argumentou. O Senhor disse: tomai, amarrai de pés e mãos e lançai nas trevas exteriores. Por quê? Ele deu oportunidade de nova vida, de ter vestes novas, de ter uma nova forma de viver, e a pessoa ignorou, rejeitou. Então, quando você olha para essa situação, você entende: o céu é de Deus, e você entra no céu da maneira como Deus quer que você entre, não é da maneira como você quer. Por isso, o caminho estreito é a porta estreita. Tá certo? Então, finalizo aqui a aula. Entrando pela porta, pelo caminho do céu, arrependimento de pecados, que foi o que eu acabei de abordar, arrependimento de pecados, confissão de pecados e produzindo frutos de arrependimento. Quando você se arrepende dos seus pecados, quando você se arrepende dos seus erros, e você tem uma nova vida em Cristo Jesus. Você tem vestes de santidade e você está pronto para entrar no conselho celestial. Tá certo? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor. Aí, vista do pastor, né? Obrigado.